Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30 aqui pelo canal do YouTube, também pelo Facebook. Nosso encontro de todas as quintas-feiras nessas plataformas, sempre no oferecimento da Exucre Uniaselv, faculdade com qualidade para você à distância por um preço muito acessível. O Polo, aqui em Lauro Miller, na rua Orleans, edifício Piemonte. E também com a força do CSESC, o Sindicato das Empresas Carboníferas do Sul de Santa Catarina. Hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, ele que é pai da Michela, da Alexandra Juliet, da Karine, do Paulo Henrique e da Nicole. Walter Lotti, boa noite, Walter! Boa noite, Júlio. Tudo certo contigo? Tudo certo, graças a Deus. E você, como é que está? Tudo certinho. Seja bem-vindo aqui ao Júlio César 8h30. Ô, Júlio, muito obrigado e obrigado pelo seu convite, né? Até não sei o que vai sair daqui das suas perguntas, mas eu fiquei muito lisonjeado pelo seu convite, tá bom, Júlio? Nós é que estamos satisfeitos com a tua presença, por ter aceitado. Nesta noite fria, né, saindo aí de casa para prestar essa entrevista e a gente conversar, bater um papo aí sobre o passado, conhecer um pouco mais desse grande amigo, né? Quem não conhece o Walter Lotti, né? Começar um dia bom, começar o dia com alegria, é encontrar o Walter Lotti, por exemplo, abastecendo no posto de gasolina e já começar o dia com uma boa piada, né, Walter? Sem dúvida, sem dúvida. Walter, tu é piadista, tu te considera uma pessoa piadista? Não, Júlio, eu normal, né, Júlio? Tu começa a conversar com as pessoas. Sim. Por exemplo, eu fui do Lions Clube. Certo. Bastante anos, sei lá, 10, 15 anos. A parte do humor era comigo. A animação era tua. A animação era comigo. Por quê? A gente pegou o hábito de contar piada e por acaso também, mas sem treinar, sem nada de coisa especial, de um profissionalismo. Não. Por acaso. Aí tu começa a gostar, tu começa a imitar um outro, um sotaque de um, sotaque de outro. E às vezes as pessoas gostam. E aquilo foi se tornando quase que não digo uma rotina, mas, conta uma piada, Walter. Aí, por exemplo, assim, eu tenho uma piada que eu contei para uns amigos, já no tempo do Nego Rebeca, o saudoso Antônio Henrique Wessler, né? Sim. Amigão da gente aí, uma pessoa que, quando faleceu, fez falta para o município. Então, o Mirosa ali do despachante, o Xande ali, o famoso Xande dos CDs ali da locadora. Da locadora, né? Eu contei uma piada do português, do João, que até hoje eles me chamam de João. Ô, João! Ô, João! Como é que tá, João? Entende? Uma piada que eu contei do João. Sim. E essa piada ficou circulando. E então, assim, Júlio, uma coisa sem pretensão. Por acaso, algumas piadas deu certo e ficou, né, aquela coisa. Mas acabaste de falar, né? Eu encontro o Walter, pede para contar uma piada. Mas é uma coisa. Aí o dia começa bem, Walter. O dia começa. Não é porque eu estou na tua presença. Se tu ri de manhã cedo, o dia inteiro é bom. Rir é o melhor remédio. Mexe com vários músculos do rosto. Sem dúvida. E te dá um teu ganho, ego, né? O teu ego mexe. Isso é uma realidade. Tu, se não fosse empresário do ramo de mineração, pode ter certeza que poderia ser um bom piadista, um bom contador de piadas, que certamente... Júlio, obrigado pela tua colocação, mas eu não sei, né, Júlio? Eu sei trabalhar muito no ramo que eu tenho. Mas já vai te preparando que até o final desse programa eu vou dizer assim, Walter, eu não vou me aguentar, conta um. Beleza? Walter Lotti, aquela infância que começou lá com o seu Lídio, com a Dona Maria, na Santa Rosa. Como é que era a vida naquela época, Walter? Ô, Júlio, sim, Júlio, eu te digo que eu nasci na Santa Rosa e vou te dizer mais uma coisa. Lá onde nós morávamos, tinha o meu pai e meu tio, eles tinham serraria. Serraria com a roda d'água, Júlio. Coisa mais impressionante, aquela motriz com a calha de água. Meu pai era um gênio para trabalhar com madeira. Ele fazia polia, ele calculava rotações. Ele tinha uma especialidade em fazer aquelas engrenagens de madeira, aquelas polias. Ele torneava as polias para aumentar ou diminuir velocidades. Improvisava formão, com formão, aquela ferramenta típica natural do carpinteiro. E eu saí da Santa Rosa com 10 anos, mas eu me criei vendo meu pai fazendo aquela serraria funcionar com a roda d'água, Júlio. Que coisa linda. O detalhe, Júlio, sem fumaça. Sem fumaça. Eu sou muito ligado a essa geração de energia. Nada contra a geração de energia com carvão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todas as fontes são importantes. Necessárias. Necessárias.
às vezes julgam mal o carvão, pessoas com pouco conhecimento ou com algum ranço, até em função de que o carvão, a gente tem que concordar que ele foi extraído de uma forma muito irracional, né? Sem critérios, sem norma, sem lei, mas vamos deixar para lá, isso aí não vamos entrar. Pegou um rótulo que já não cabe mais. Ele foi criminalizado. E esse rótulo já não serve mais. Só que assim, Júlio, se a roda d'água que nós tínhamos lá em Santa Rosa, isso, ela baixava o nível do rio, que uma grande estiagem, a roda d'água diminuía a produção a ponto de parar a serraria. Porque não tinha água. Se tivesse um equipamento ali, depois apareceu a locomóvel. O que é a locomóvel? A locomóvel é um trem de perna para cima. A roda, ao invés de girar em cima do trilho, ela roda no ar. Aí tu põe uma polia, uma correia, e aquela ali é a motriz. Aí tu fazia com fogo. Aquilo trabalhava através de vapor. Mais ou menos não. É a mesma locomotiva. Tá? Certo. Então, aí parava a serraria, porque não tinha água. Aí depois, Júlio, com licença, depois de uns 3, 4 anos, 5, 6 anos, sei lá, já tinha 6, 7 anos, o pai e o tio botaram uma locomóvel, acabou o problema de faltar motriz, faltou energia, faltou movimento nos equipamentos, na serraria. Entrava o fogo. Claro, porque aquela energia era gerada através do próprio refilos das tábuas, das madeiras, das costaneiras das tábuas, era usado ali, aí tu fazia energia. Podia ser carvão. Podia. Hoje, claro. Queima. Claro, queima. Os trens, eles começaram a ser movidos a lenha. Depois a lenha, vão ter que preservar as matas, né? Vão ter que preservar a natureza, veio o carvão. E até hoje, o carvão pode faltar água da seca 12 meses no ano, mas o carvão ele vai gerar energia sempre. E se faltar água, as hidrelétricas simplesmente elas vão parar. Já aconteceu, o pessoal do CSS, o Cabral já esteve aqui, explicou para nós que o carvão foi quem segurou a energia do estado de Santa Catarina e de grande parte do Brasil na época de estiagem. Senão, sim, por quê, né, Júlio? Apagões. Sim, Júlio. Por quê, né, Júlio? Por exemplo, assim, ó, as energias. Eu não sou engenheiro de eletricidade, eu não tenho formação nessa área, mas eu acompanho muito, eu falo muito com os técnicos e eu pergunto, tá, Júlio? Eu não tenho vergonha de perguntar como é que funciona. Uhum. As energias, as geradoras de energia, de luz elétrica, elas são tudo interligadas hoje, de uma forma muito inteligente. Que quando tem muita água, eles diminuem o carvão. Sim. Só que quando falta água, eles acionam o carvão. Automaticamente ele vai suprir aquela falta, aquela pouca água que tem lá, na região, principalmente do centro-oeste, aquela região ali do norte do Brasil, não do nordeste, do norte, que diminui o volume de água, as represas baixam o nível, perdem a potência nas turbinas. Aí eles acionam o carvão aqui na nossa região, como é tudo interligado, elas abastecem lá, elas fazem o equilíbrio. A gente nem sente essa mudança de matriz, né? É matriz energética. É muito moderno, muita tecnologia. Sofisticado. O ser humano é muito inteligente, tá? E ele consegue fazer esses equilíbrios, tá? Uhum. Vem energia eólica, ótimo. Vem energia solar, ótimo. Mas se para o vento, a energia também já não vai gerar. Se ficar uns dias nublado aí... Se dá uma semanada, 2 meses de chuva aí, o sol não vai suprir. As placas não funcionam. Aí você volta para os... Não sei se são... Ambientalistas? Não. Tem os ecologistas mesmo e tem os ecochatos. Né? Eu não sei se eles vão ficar atentos que... O carvão é que está fazendo a sustentação. E é isso aí. O carvão é uma fonte de energia que está no subsolo para o ser humano. Claro, com critérios, com normas, de uma forma muito racional, muito criteriosa, para poluir o mínimo possível do meio ambiente. Que é o que as mineradoras têm que fazer hoje e, graças a Deus, estão fazendo. Não, assim a gente vê hoje, uma vez, ô Júlio, olha como é que era. Eu não estou criticando empresa A ou B, mas eu me criei, com 10 anos eu vim para Rocinha, eu saí da Santa Rosa, vim para Rocinha, ali já tinha mineração que estava na frente ali, eu tinha 10 anos. Mas nós no fim de semana, nós íamos subir o morro e lá ver, porque eles montaram um pré-lavador de carvão ali na Rocinha, bem em frente à grutinha ali, onde nós morávamos ali, né?
Aí o rejeito, Júlio, olha a coisa descabida. O rejeito, onde é que era colocado o rejeito? A famosa pirita. Era colocado nas grotas. Na margem do rio. Não, que embaixo do rio? Em cima das matas, onde tinha as nascentes, porque tinha aquelas Pior grotas. ainda. Claro, porque onde é que nasce a água? A água não nasce no rio, a água nasce nas encostas. A água nasce no meio da mata, na vegetação natural, e é uma vertente natural que Deus deixou para o ser humano. Aquela água ali é a sobrevivência da humanidade. Aí eles enterravam tudo. Faziam aquilo, ficava um pátio, nós achava a coisa mais linda aquilo, porque eram aquelas grotas, madeira, que não vou nem citar as madeiras que tinha, simplesmente eles aterravam tudo. E era assim, Júlio. Não tinha um critério do rejeito. A água, Júlio, nós pescávamos no Rio da Rocinha. Ali no Rio da Rocinha tinha uma charqueada da família Madeira, e o rio era muito violento, eles fizeram uma taipa, um muro de pedra no meio do rio, para quando viesse a enchente desviasse, não entrasse na charqueada. Uhum. Olha a visão dos visionários como eles eram. E aquilo ali, cara, quando chovia, a água ficava toldada, era o nosso pescador de Jundiá. Nós íamos lá, nós tínhamos 10, 11 anos de idade. Que legal. Eu e meus irmãos, nós íamos pescar Jundiá, Carazinho, era uma alegria. Fizeram um pré-lavador, a água, aquela água aí, do carvão, não vou dizer imunda, cheia de carvão, que não aproveitava nem os finos na época, jogaram dentro do rio. Simplesmente, Júlio, acabou a nossa pescaria, acabou o nosso banho de rio que nós fazíamos, e o peixe saía boiando e acabou com o rio. Mas e daí? Alguém tomou alguma iniciativa? Não existia nem órgãos ambientalistas. Não existia, né, Júlio? Era assim, era assim. E é o mesmo carvão que era colocado em vagões, né, na estrada de ferro que tinha, e era levado para as grandes grandes fornalhas de altas temperaturas para a CSN, aquelas empresas que faziam o manuseio do aço, né, do manganês, Sim, né? uhum. Então, Júlio, só que hoje não tem mais isso. Hoje, a pirita hoje, ao invés de ser colocado na grota, ela é colocada em cima do morro, em células ou envelopes, como se diz, isolado, para que não haja impermeáveis, né, para que não haja percolação do contato do resíduo do carvão. No caso, o enxofre, aquela acidez, ela fica estacionada ali dentro. E ela é coberta com, a gente vê, qualquer um vê isso aí, coberta com terra vegetal e feita uma arborização, para que aí em cima daquele rejeito nasce uma árvore, que essa árvore vai gerar algo bom para o ser humano, oxigênio. Pronto. Muito bem. Walter, o que vocês vieram fazer, sair de lá da Santa Rosa, vieram fazer o que na Rocinha? Não, porque eu nasci numa serraria lá, aí o progresso, né, como é que eu vou te dizer, tinha uma visão, né, do meu tio Gílio Fraceto e o meu pai, eles eram sempre juntos, né, cunhados, por sinal, né, montamos uma serraria na Rocinha, já com luz elétrica. Era uma coisa moderna, Júlio, aquilo era uma novidade, foi montado ali na Rocinha. Fornecida pela Companhia Barburá. Ah, sim, sim, um transformador, inclusive, dentro da serraria. Cortavam madeira para as minas? Não. Ou, inclusive, Júlio, o transformador dentro da serraria, aquilo era um perigo, cara. Qualquer faísca... Era fatal. Faísquinha é o modo de falar, né, Júlio? Qualquer faísca podia entrar em contato com a serragem da madeira, pegar fogo. É. Hoje o transformador é pendurado lá no teto, lá no poste. Bem longe. Com aterramento, com para-raio, com proteções, que dá tranquilidade para a indústria. Olha como é que era a coisa, Júlio. Mas nós, na época, era uma serraria moderna, né, cara? Pá, só batia a chave, a serraria funcionava. Então nós íamos para a serraria, o pai montou a serraria ali, nós, a gurizada, ia para a roça, né, que nós tínhamos, o pai comprou uns 10 hectares ali de terra, e aí nós fazíamos a roça, nós íamos para a roça. Eu me criei, Júlio. Eu nunca fui jogar bolinha de vidro ou caçar de funda, que era o nosso esporte preferido, no meio de semana. Não, mas era depois da hora e quando o pai deixava, porque nós trabalhava. Ia para a escola de manhã, de tarde ia para a roça. Uhum. Enxadinha nas costas, cada um, com 7, 8 anos, não teve problema nenhum, Júlio. Trabalhamos desde guri, colhendo milho, plantando batata, colhendo cana-de-açúcar, tratando a vaca, tratando o terneiro, tratando galinha, ajudando o pai a matar porco, a mãe a matar galinha. E olha, Júlio, a família inteira está aí, vive muito bem, não teve escravidão, não teve nenhum trabalho escravo de crianças. Ninguém virou bandido, não, traficante. E nós brinquemos muito, tá, Júlio? Nós brincávamos. Se divertia.
Porque no fim o trabalho até vivia a brincadeira, né? Fazer uma gaiola de lenha. Júlio, deixa eu te contar, Júlio. Nós morávamos na Rocinha. Depois o pai comprou um jipe. Nós saímos, tinha missa às 6h30 na igreja, em Lauro Miller. Nós saímos todo dia de casa às 5h30, domingo. Era o Padre Cílio? Padre Cílio, o qual eu respeitava muito. E admirava o português que ele tinha, aquele linguajar bonito que ele tinha, né? Ele dizia minha culpa, minha Não, tão grande culpa, é né? muito italianado, assim, né? É. Nós vínhamos à missa todo domingo de manhã. Todo domingo. Eu, pai, a mãe, meus irmãos, cara, vinha, rezava a missa, que a missa tu não podia olhar para o lado, tu não podia dar o pio. Era sério. Reto, né? Quando era para tomar comunhão, tu vinha confessar, depois não podia tomar nem água antes de tomar comunhão. Família muito católica, graças a Deus. E depois, aí nós ia embora, aí nós ia caçar, nós ia fazer arapuca. Nós fazíamos arapuca com cipó, eu e meu irmão, meus irmãos, nós fazíamos. Itaquara. Não, era madeira mesmo. Também Madeira. às vezes taquara, né? Nós fazíamos gaiola com gaioleiro, pegava a taquara, fazia as ripinhas para fazer a gaiola, para prender o coleirinho. A vareta. A vareta, perfeito, perfeito. Me faltou o termo ali, fazer as gaiolas. Aí nós fazia a pelota, olha só, Júlio. Nós procurávamos um barro, que a gente dizia barro, mas é uma argila, né? Que tu fazia a bolinha com a mão, colocava no forno, torrava, era pelota pra gente caçar. Júlio, eu nunca matava nada. Não precisava ir lá pegar. Não Não precisava ir lá pegar a pedra do rio. Não, às vezes eu ia catar pelota. Pelota. Uma bolsinha, catar pelota. Assim, Júlio, nós nunca matávamos nada. Mas naquela época tu sabia que a pelota já era seixo rolado ou não? Não, Júlio. Não, Júlio. Assim, Júlio, Era outra Ô, Júlio, época. mas a gente ia caçar Caçar. de pelota, de funda, mas nós nunca matávamos nada. Uma vez ou outra um tico-tico, uma coisa. Aí tinha meu irmão mais velho, exibidão, Vando, né? Ó, parei que eu sabia que nada, era um tico-tico, mas também nunca matava nada. Fazia arapuca. Quando pegava uma pombinha na arapuca, meu Deus do céu, que alegria com essa pombinha. E não tinha problema, tu podia pegar na mão, botar, passar na praça, onde que fosse, comia o pombinho ali com polenta, com arroz, sem problema nenhum, tá, Júlio? Ô, Walter, Era uma vida legal. Era uma vida saudável, né, Walter? Legal, Júlio. Não era aquele, né, Legal. Walter? Era uma vida de verdade, né? Não, Júlio. Não era uma vida virtual, né? Não, Júlio. O Júlio ali na Rocinha tinha uma central de telefone da Carbonífera Barro Branco. Sim. Rapaz, e tinha o seu Demetrio que trabalhava ali, ele tinha uma central, Júlio. Ele tocava uma manivela e tinha uma conexão aqui no centro da cidade com o seu Pedro Bill, que era a Juscelia que trabalhava, por sinal faleceu precocemente, mas faleceu, a Juscelia Bill. Ela era uma telefonista. A gente olhava ela como uma funcionária número 1 da cidade, porque qualquer telefonema vinha para ela. Conhecia da Barro Branco. Telefone, aquilo era uma coisa que nem se sabia o que era o telefone. Era na parede. É claro, era um equipamento que você pegava aqui e outro que você pegava aqui. E para chamar era 3 toques, 4 Esse aqui toques. já é velho, né? O que tu tá falando é do Isso. avô desse aqui, né? Isso. Ah, mas isso aí é coisa moderna, né, E Júlio? agora? Isso é coisa moderna, isso aí é espetáculo também, né? E funcionou também. Então, assim, Esse aqui Júlio, funciona. aí na Rocinha, porque tinha o trem, né, cara? Tem. Tinha o trem. Olha só, cara. O sinal vinha pela linha do trem? O trem, não, tinha o fio, né? Tinha fiação, tudo. Ali na Rocinha, Júlio, tinha uma fábrica de pólvora. Tinha. O Era no Rio Bonito, lá no Lazarim, que deu uma Não explosão, conheci, uma não explosão conheci. grande. Meu pai trabalhava no escritório, morreu a filha do seu Zé Espíndola e mais 4 se feriram gravemente. E depois eles Explodiu? tiraram de lá e levaram para Rocinha. Ô, Júlio, tinha o seu Bruno Rossi, que mora no Treviso, deve estar vivo ainda. Ele era o homem que cuidava. Ele fazia pólvora ali, do lado da nossa casa que nós morávamos ali, do lado de baixo. Ele moía, tinha todo aquele equipamento, moía, com uma pedra granito que moía o carvão, misturava o enxofre e o salitre. Faz a pólvora. Para o quê? Para levar as minas para fazer a detonação do carvão. Dinamite. Afinal, a gente falava assim, né? Ah, a fábrica de pólvora, aquela linguajar, Sim. bem coisa, né? Era a fábrica de pólvora. Sim. Então, e tinha central telefônica ali. Por quê? Tinha um trem que ia buscar o carvão lá na Rocinha, porque tinha um trem lá no Guatá que trazia que tinha um trilho que trazia até na Rocinha. Tinha um trem, pequeno trem que trazia. Sim, Descarregava. a 26. O que? O número da máquina. A 26? É, a 26. É, eu me lembro da. E a 10 ia no Barro Branco Velho. Ah, mas a 10 eu me lembro. A 10 e a 4 eu me lembro. Né? Então tinha um movimento de carvão, cara.
Tudo no trem, tudo no trem. E tinha a central telefônica ali, que eles faziam os contatos. E tinha a fábrica de pólvora. Tu olha como que, naquele tempo, né, cara? Nós chegamos em Lauro Miller, Júlio, dia 4 de março de 1964. Nós chegamos na Rocinha. Mas aquilo, quando nós chegamos na Rocinha, nós parecíamos que nós estávamos num grande centro, porque tinha o trem, o trem que vinha ali, que para nós era uma novidade, né? O trem. Nós via aqueles bichão chegando de mas era a nossa diversão ver o trem passar. Grandão, né? Tinha o telefone ali do seu Hugo Stadin, na casa do seu Hugo Stadin, o seu Dimitriu que fazia os telefonemas, tinha a fábrica de pólvora. Às vezes o seu Hugo Stadin, que cuidava da estrada de ferro, dava o trole para nós, aos domingos, e nós vinha a missa de trole. Era uma alegria. Nós embarcávamos todo mundo em cima daquele trolinho, um trole comum. Conheço. Aí de volta nós tínhamos que empurrar, né? Nós tínhamos que empurrar o trole de volta, né? Mas a gratificação estava na ida, né? Que nós íamos rapidinho, né? O trolezinho ia. Era um negócio espetacular, né, Júlio? Andasse de trem volta, Lauro Miller, não. Nunca andei. Eu estava louco para andar, né? O trem horário que eles diziam, né? Não chegasse a pegar? Não, eu via. Mas eu não tinha... Não tinha idade ainda para viajar? Não, até não tinha nem, eu acho que nem dinheiro, nem motivo para ir a Tubarão. Certo. Fazer o quê? Mas tu via o trem sair daqui? Eu acompanhava, sim. Aí eu vim para Lauro Miller, fui morar na casa da tia para estudar. Aí eu terminei o primário, no caso, né? Aí fui para o ginásio acadêmico, espetacular. A Seneg, né? Tinha inglês, o francês, arrojadíssimo, o colégio... o acadêmico, o ginásio acadêmico. E a Seneg, né? Companhia Nacional de Educadores Gratuitos, né? Então eu vim estudar no ginásio à noite. Lembra da professora? Lembro, imagina, a diretora, a dona Zuma. A dona Zuma, porque a minha primeira diretora, Júlio, eu vim da Santa Rosa, Júlio, com 10 anos. Eu vim estudar, meu pai trouxe, meu falecido pai, que Deus o tenha. Meu pai gostava de estudar, meu pai gostava de ler. Meu pai tinha uma caligrafia, Júlio, que uma hora eu vou te mostrar o livro ponto que ele tinha na serraria. Parecendo com aquela do Padre Cílio. Júlio. A letra desenhada. A hora que eu te mostrar, tu vai dizer, não, Walter, tu tinha razão. A letra do meu pai era um espetáculo. Era um desenho. Desenho. E cheguei ali no Visconde de Toné, Júlio, coloninha, aquele italianinho grosso de lá, Júlio. A vergonha, Júlio, aquela gentarada. Assim, Júlio... Os carinhas da praça metidos... eu vou te contar. Posso contar? Bom, deve. Assim, a dona Zaneide, enérgica, nós chamamos, dizer que ela era brava, né? Ela era organizada. Ela deu entrevista aqui pra mim, contou tudo. Júlio, a fila era o maior, menor, não tinha nada aqui o maior, não, era toda a vida a fila. Não tinha bagunça. E a mão ali, ó. Cobrir. Ela pegava aquela cinetinha, aquele cicerrinho dela e... Rapaz, aquilo era um silêncio, Júlio. Tu escutava uma folha de cinamombo cair. Silêncio. Aí o Norivaldo Dias Teixeira, sim, meu amigo, né, hoje, né, ele usava o óculos, né, ele olhou para trás e disse assim, aquele italianinho lá vai sentar no chão, porque não tem lugar para ele. Aquela risada dele assim, né, irônica assim, né. Júlio, como eu apanhei, como eu sofri com aquele vado. Júlio, aí o vado. O vado. Aquela risadinha dele, assim. O vado estava no Vesco depois? Foi girando claro. Meu amigo, né? Morou depois na Vila Operária. Né? Imagina, meu amigo, hoje, né? Nós rimos quando... E, rapaz, ele me fazia um... Te judiava. Era o famoso bullying. Bullying. Italiano grosso, você tá, entendeu, Júlio? Sim. Então, assim, né, Júlio, são casos que marcam, né? Mas, graças a Deus, fiz o ginásio, o primário, não completei o ginásio acadêmico, mas até a terceira série que eu fui, eu deixei amigos... E te deu uma bagagem suficiente para chegar onde Júlio, você chegou. Sem medo de pestanejar, porque os meus amigos todos, geralmente, naquele tempo, Júlio, tinha muito acerto político. O filho do seu fulano. Do fulano vai trabalhar no BESC. O outro vai trabalhar na Casan. O outro, tu entendeu? E o meu pai era apolítica. Era muito QI. O meu pai era... Quem indicou? O meu pai era apolítica. Meu pai era apolítica. Certo. Até hoje não sei quem meu pai votava. Eu acho que ele era à direita, claro. Mas assim, ele nunca não permitia que se falasse política. E eu, caralho, também comecei a namorar, né, Júlio? Comecei a namorar, casei com 21 anos,
Tá, Júlio? Mas chegasse um baile no União Mineira do Barro Branco? Ah, sim, Júlio, sim. Carnaval? Eu conheci a minha ex, porque eu agora estou no segundo casamento. Sim. O primeiro casamento eu casei com a Adila, Sim. filha do seu Pedro Belmiro Ribeiro. Nosso amigo, o seu Pedro. Amigo meu. Presidente do União Mineira. União Mineira. Oh, o cara tinha... Rígido. Ele tinha assim, o estilo mesmo de presidente de clube, cara. Ele impunha, né? Então, eu comecei a namorar com a Adila. Os caras que se passavam, eles chamavam na secretaria. Não, o homem era bom. Botava pra rua. Infelizmente também morreu precocemente. Foi. Mas assim, ó, houve o divórcio entre eu e a filha dele, a Dila. Mas assim, ó, nós nos dávamos, até inclusive hoje ainda me dou também com a minha ex, porque nós temos os filhos, né? Então assim, ó, eu namorei, muitos bailes no União Mineira. União Mineira, né? E no 14 de março do Rio Bonito. O 14 de março do Rio Bonito, cara, Júlio, como é que eram as disciplinas? Olha, tinha os fiscais lá no 14 de março, sim. E a gente pegava a menininha, a namoradinha, já queria ir lá no meio para dar uma dançadinha apertada. E os fiscais, Júlio, tu sabe, não, eles ficavam por cima e um apontava para o outro. Eles iam lá, te pegava, Júlio, pelo braço, puxava ali para fora e fazia o famoso apartamento. Ia para a secretaria. Senão nós te botamos para rua. Ou tu Júlio, era controla aí ou tu vai para rua. Júlio, era muito disciplinado. Júlio, a Páscoa, quando terminava a Páscoa, que começava a Quaresma, à meia-noite eles paravam de tocar, Júlio. Isso. E não tinha mais uma, e todo mundo obedecia. Todo mundo saía sabendo que aquilo ali era uma... Já era quarta-feira de cinzas. Já era quarta-feira de cinza. Não tinha reclamação, não tinha... Júlio, a gente ia lá, tomava o quê? Bebia o quê? Um samba de conhaque, sei lá o quê. Porque o dinheiro também era muito... O dinheiro era curto, não dava para tomar mais do que isso. Mas a disciplina era essa. Né? Pelo menos nós, com a educação dos italianos, meus pais, muito rígidos, né? Rígidos não, eles eram corretos. Tá? Correto. E educou a gente, né, Júlio? Verdade. Educou a gente. Ensinou a respeitar, trabalhar e o respeito é o principal, né, Júlio? Respeitar o alheio, né, Júlio? É verdade. Walter, você trabalhou na companhia Barro Branco, em Bangkok, Dr. José Aires Campos. Fala um pouco dessa época aí. Ô, Júlio, Aquele bigodão com aquele charutão, Pois como é que tá? Ele tinha barba, né? Como é que tá? Ele chamava de barbicha, né? Barbicha. Engenheiro José Carlos Aires Campos. Marido da dona... E a engenheira Ivonice Aires Campos. Que a minerada chamava carinhosamente de Dona Psita. Sim. Sim, o seu Vitalino Martinhago ali, uma pessoa muito pura, chamou ela de Dona Psita. Por quê? Porque a minerada chamava. Não era nem minerada, era o pessoal já na Ibracoque. Tem que falar com a Dona Psita. Ele chegou e disse, Dona Psita. Ele muito modesto, muito humilde, muito correto, o seu Vitalino Martinhago, né? Sim. Seu Vitalino, como é que o senhor... me chamaram, mas depois... Aí ela chamou o engenheiro, que era o marido dela. Sim. E viram que era um equívoco. Não, ele não teve maldade maldade nenhuma, né? Então, Júlio, eu comecei a trabalhar na Carbonífera. O seu Pedro Belmiro, ele foi vereador. Falecido Pedro Belmiro. Foi vereador, sempre do lado do governo, do prefeito, no caso. E ele tinha uma certa liderança. Tu sabe disso, Júlio? Sim, imagina. Ele e o teu pai, eles eram vizinhos, né? Eram vizinhos, né? E ele conseguiu um trabalho na Carbonífera Barro Branco. Aquilo foi vou pegar hoje o que, sei lá, não posso nem te comparar. O salário era espetáculo. E eu fui trabalhar na Carbonífera Barro Branco. Qual é o lugar que tinha? Em Lauro Miller, lá na região entre Rocinha e Iguatá, tinha um poço. O único poço de carvão em Lauro Miller. E eu fui trabalhar nesse poço de carvão. Fazer o quê? Na manobra. O que é a manobra? Pegar o vagonete do elevador, a gente dizia da gaiola, e descarregar na caixa e fazer aquele... Ficava rodeando ali com aquele vagonete. Tirava o carro cheio e botava o carro vazio, o elevador subia e vice-versa. Eu trabalhei 8 meses ali. Mas assim, Júlio, a gente sempre se criou na serraria, com o pai ali, mexendo em ferramenta. O meu pai tinha uma forja para fazer as ferramentas para a serraria. Eu tocava a forja, eu vi o meu pai trabalhar com ferramenta. O caminhão, o pai arrumava em casa, eu estava embaixo do caminhão arrumando. Tu foi adquirindo um conhecimento mecânico ali, de mecânica. E depois de 8 meses me promoveram. Mandaram eu trabalhar no compressor, aqueles compressor grande, que fazia o ar para a mina. Dali
e eu assim, muito tentando subir, melhorar, me trouxeram para a oficina da Barro Branco, ali embaixo, onde hoje é o Posto Chaminé. Tinha uma estação de trem ali e uma oficina grande. Dali, me levaram para o beneficiamento de carvão da Rocinha, pré-lavador. Ali houve a Embracoque e a Carbonífera Barro Branco, houve uma disfusão, eles se separaram, mudaram administrações. Aí cada um engenheiro pegava os funcionários que queria para trabalhar nessa empresa. E eu fui escolhido pelo engenheiro José Carlos para cuidar do almoxarifado que ia ser construído lá na Rocinha. E assim eu fiquei lá, 3 anos. Em 1980, ele comprou o posto do seu Sérgio Souza aqui no centro da cidade. Tem chácara do lado do Cruz de Malta. Do lado do Cruz de Malta. Aí o engenheiro José Carlos e a engenheira Ivonice, eles já tinham casado. A engenheira Ivonice e o engenheiro José Carlos me chamaram e disseram: a partir de amanhã você vai cuidar do posto para nós. E eu fiquei ali 10 anos. Aí depois ele vendeu o posto, né, para o seu Juan. Aí, claro, aí eu fiquei mais um ano com o seu Lauro, depois eu saí. Então aí eu saí do grupo, né, no caso, né, no grupo... Mas entre Barro Branco, Embracoque e o posto, tu trabalhasse com eles aproximadamente... 16 anos, com o engenheiro José Carlos. O engenheiro José Carlos, e ele era solteiro na época, né? Depois ele casou, aí veio a engenheira Ivonice. Por sinal, uma engenheira, ela é engenheira química, muito inteligente, além de ser uma pessoa elegante, assim, uma pessoa muita presença. Culta e inteligente, mas rígida. Ela ensinou muita gente, tá? Ela trouxe muita qualidade, ela mostrou muita qualificação, ela deu muita qualificação para as pessoas, inclusive para mim, de se organizar, de como administrar, de como te comportar numa empresa, para te crescer, entendeu? Então foi até 1990. Aí acabou o relacionamento meu com o Grupo Carbonífero. Aí eu tinha 16 anos, peguei o dinheiro que eu tinha ali da indenização e comprei um depósito da Coca-Cola. Onde é a Construmiller hoje. Exatamente. Eu não digo que foi o meu erro, mas eu fui muito infeliz. Os meus funcionários teve 3 acidentes violentos com caminhão, tá? Em Florianópolis, inclusive, na Serra, e um com morte, inclusive um com vítima fatal. Foi violento. Após 5 anos eu devia ter parado antes, mas eu parei e consegui pagar minhas contas, mas perdi praticamente tudo. Para não dizer que eu fali, entendeu? Mas eu fui muito mal. Chegasse à beira da falência. Então, eu fui muito mal, inclusive a dissolução do meu casamento começou ali. Ô Walter, a Coca-Cola te deu uma região e era tu que abastecia Bom Jardim. A Coca-Cola, ela é muito rígida, né? É uma empresa, ela tem a origem dela americana, e ela era muito rígida. Mas então era região fechada. Eu atendia o município de Lauro Miller e às terça-feiras eu ia para Bom Jardim da Serra. Então eu fiquei 5 anos fazendo Lauro Miller e Bom Jardim da Serra. Eu fui uma vez contigo lá vender comercial da rádio. Ô, Júlio, sei, mas eu vou te falar. Então assim, Júlio, eu não ia só na terça-feira. Por sinal eu tenho uns lances aí contigo lá na Serra, lá. Entende? Legal, lance legal. Lance bom. Bom. Aí, Júlio, aí tu começa a entregar bebida nos bares, começa a surgir as festas. Então eu ia para a Serra na terça-feira, que era a rota normal de um fornecedor para os bares e mercados, né? Mas aí vinham as festas do interior. As festas do interior, eles faziam as propostas, você fazia as negociações, aí fim de semana você ia para a Serra também. Então eu convivi muito com aquele linguajar, aquele sotaque, aquele estilo deles lá. Serrano. Que eu não sei, Júlio, vamos considerar assim, ó. Da gruta onde tem a lanchonete do Varley Mariotti, já era dele na época, o Germano, mas o Germano estava saindo, era o Varley. Tu sobe 6 quilômetros, que é o topo do Mirante. O topo do Mirante, a planície, muda a característica das pessoas, o linguajar, a cultura, a comida, os estilos, a forma de alimento, a forma de... totalmente, como é que pode mudar tanto? Simplesmente a linguagem, Júlio, eles têm uma linguagem própria deles lá, que tu não consegue, assim, entender. Se fosse o Serrano explicando, dizia que muda o tipo. Não, o tipo era uma linguajar que eles usavam praticamente toda a frase, né? Pode ficar à vontade, Não, assim, né, Júlio? Se divertimos tipo bicho. Isso.
Tipo Tipo bicho. Olha, mas tu pode achar estranho. Mas eles falam assim, ô tio, é tio, o tio, meu tio, o tio, tudo é tio. O aperto de mão não é o levar a apertar a mão. Tu tem que bater no peito, tu tem que dar um toque na coisa para depois apertar a mão. E eu fui pegando, porque eu queria ficar bastante parceiro deles. Porque em Roma como os romanos, né? Em Roma como os romanos. E na Serra como os serranos. Muito boa essa tua colocação, tá? Em Roma como os romanos. A outra que tu falou, da Kazan, qualquer água... Da água entra e sai, não. Água que entra, água que sai. Água que sai, né? Por isso que não é o caso que nós falamos que cobre no dobro. Isso. Exatamente. Então, Júlio, assim, eu entrava naqueles interior ali, tu escutava a frase deles assim, né, cara? Aí, por exemplo, assim, eles jogavam muito baralho lá. E eu ficava lá nos rodeios, lá no interior, olhando eles jogar. Aí, eles tinham um joguinho lá que eles falavam, era o tal de ligeirinho. Eles jogavam só com 2 cartas. Só que, às vezes... eles ficavam com as mesmas cartas. Eu ficava com 2 cartas e eles também 2. Aí ninguém batia. Aí eles abriam o jogo. Aí ele dizia, mas olha, homem, nós estávamos entaipado. Entaipado? Ô, Júlio, o que é entaipado? Não tenho nem ideia. Não, porque na serra... tem as taipas. Claro. Que são aqueles muros de pedra. Por que aqueles muros de pedra? Porque não tinha arame farpado, claro. Porque não era difícil de fazer, mourões e coisa, não. O terreno ele é tão pedregoso, ele é tão rústico, lá tão ríspido, que eles tinham que tirar as pedras pro gado, pra grama nascer. Porque senão o gado não tinha como pastar. Aí eles aproveitavam a pedra e faziam... Aí os caras, não, vão fazer as taipas. Taipas centenárias lá. E vão ficar eternamente lá. Não. E eles encaixam de uma forma, sem concreto, sem nada. Simplesmente encaixado. Nem uma cola artificial, nada. O máximo que eles tinham é uma marretinha, para quebrar um cantinho para encaixar. E elas estão lá. Então, a taipa, né? Então, nós estávamos entaipados. Tu estava do lado de lá, não passava para cá, e de cá não passava para lá. Ô, Walter... mas olha o linguajar, nós estávamos entaipados. Era assim a linguagem dele. Aí como é que foi aquela das motonáuticas, né? Os famosos jet skis. Olha o tipo, como é que era? A família Cascais, né? O irmão do Dr. Marcos Cascais, fez o hotel lá. Aquilo era uma novidade. Eu acho que ele foi pioneiro em hotel turístico na região, né? Sim. Em cima da serra à esquerda, lá você vê que tem lá aquele hotel. Por sinal, hoje está bem ampliado, está uma coisa diferente. Aí o seu irmão do filho do seu Ivan, o irmão do Dr. Marco, ia inaugurar esse lago lá em Bom Jardim. Aí eles trouxeram essas 2 motonautas para fazer umas acrobacias, né? Mas os serranos começaram a olhar aquilo e começaram a comentar entre eles. Depois, eles contando entre eles, né, Júlio? Diz que o Elcio Martendal, que tinha o mercado lá, era um cara culto, assim, né? Ele dizia que o tio não sei o quê, com o tio Padilha, com o tio Machado, disseram assim, mas olha o tipo da motoquinha dos homens. Mas que motoquinha? Era o jet ski, né? Aí eles empinaram esse jet ski e saíram. Aquilo foi uma turbulência de água que... E os caras já estavam vergados assim, meio que... Chegou lá no final, eles deram uma guinada, aquilo jogou água lá em cima, né? Mas natural, né? Sim. Aí um disse pro outro, agora se extraviaram de vez. Eu disse que eu ia fazer o Walter botar pelo menos uma piada aqui no programa antes de terminar o nosso bate-papo. E tem a do Pinheiro também, né? Será que dá para contar essa, Walter? Claro. Dá? Não, tranquilo. Então vamos lá. Sem medo, sem essa feliz. aí deixa eu contar a primeira parte. Dentro do bar, os caras meio mal encarados. Bar do tio Zeca, o cara mal encarado, aqueles bigodão, os caras jogando já 10 horas da manhã, já tomando uma pinga. O Walter chegou pra entregar. Era normal lá. O Walter chegou para entregar a bebida e chegou perguntando pro tio Zeca, e é contigo. Aí tinha o tio Zé Neto, né, que tinha o táxi lá, mas meu amigo, né, amicício, e a dona Zélia, que era a esposa dele. Ele bem moreno e ela, por sinal, italiana. Mas assim, pessoas de bem, né? Aí o cara chegou lá e meio que falou mal do pastel lá, disse que não queria o pastel da dona Délia, aí não voltou. Aí ele assim, mas que homem grosso, diz o tio Zeca. Aí eu disse assim, grosso? Ele assim, grosso? Ah, meu tio Zeca, qual é a diferença do Pinheiro e do Serrano? Mas, homem, como é que eu vou saber isso? O pinhão
O pinheiro dá pinhão e... Serrano que colhe. Ela dizia pra mulher dele, mas tia Zélia, sabe o que o tio Varte tá perguntando aqui? Qual é a diferença do pinheiro... Ele foi lá dentro chamar a mulher. A dona Tia Zélia? Zélia, venha cá. É. Tirou a mulher do serviço. A dona dela veio. Pra aplicar essa. O que vai te dar dizendo? Não, ele está perguntando qual é a diferença de um pinheiro e de um serrano. Ela disse, tio Zeca, eu não sei. Mas qual é, tio Zeca? Um pinheiro ele nasce e leva 100 anos para ficar grosso, né? Ele assim, é até mais. Tá, mas e o serrano? O serrano já nasce grosso. Mas tio Varte. Walter, nós poderíamos passar aqui sem dúvida 2 horas conversando, que nós íamos ter assunto. Sem e eu dúvida. tenho certeza absoluta que esse é um programa apenas. Sem um dúvida, programa apenas. Sem dúvida, sem né, dúvida. do que a gente vai fazer ainda. É. Porque tu vê como o tempo passa. Quando o bate-papo é bom, né, ele passa tão rápido. Nós já estamos aqui há quase 40 minutos conversando. Certo. Né? E teríamos tantos outros assuntos para conversar. É. Mas, Walter, eu quero te agradecer e deixo aqui as suas considerações nesse final do programa, né, para você falar para o nosso público que está nos assistindo nesse momento. Se você ainda não deu likezinho, dê o like aí o joinha no nosso programa. Compartilhe esse programa, sempre no oferecimento da Uniaselv e também do CSS. Walter, as suas considerações finais no nosso bate-papo. Ô, Júlio, eu vou fazer a consideração final. Tu me dissesse que sobre piadas. Sim. Eu, às vezes, tenho o hábito de marcar Certo. alguma coisa. Até porque uma hora própria tu vai lá dar uma olhadinha e tu lembra, né? Isso, claro. O cidadão, essa aí é daquela pode contar na hora do almoço. É a saideira. Saideira. Ah. O cidadão viu numa serraria uma placa, precisa de funcionários. Aí ele foi lá. Certo. Foi lá e disse assim, eu vi que tem uma placa aí que precisa de funcionários. Aí diz o empresário, só temos uma vaga. Mas eu preciso trabalhar, que vaga é? É lenhador. Ele disse assim, não tem problema. Aí ele disse, você trabalha com machado? Eu trabalho com machado. Aí ele disse, você é experiente com machado? Eu tenho experiência com machado. Então me prove. Onde é que você trabalhou com machado? Eu trabalhei no Saara. Aí o cara, o Saara é um deserto. Diz assim, agora, né? Esse é o Walter Lotz. Walter, muito obrigado por ter vindo. Ô, Júlio, eu te digo novamente, fico muito grato, muito lisonjeado pelo seu convite, tá? E te dar os parabéns também pelo teu programa aí, que é de uma... Eu só gostaria que você prometesse para o público ouvinte que você vai voltar um outro dia, daqui a alguns meses, para a gente dar continuidade, ou quem sabe fazer um programa só de piada. Ô, Júlio, não, eu até não vou te prometer, porque talvez tenha um outro que ganhou, né? Que gostou, aliás, né? Que gostou. Então seria muito pouco seria muita modéstia minha dizer que eu vou voltar outro dia. Não, mas sem dúvida nenhuma, Júlio, eu fico muito feliz. As portas estão abertas, o rancho não tem tramela. Muito bom. Estamos aí à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, Walter. E é claro, a gente espera que realmente tenha uma segunda entrevista, porque foi muito pouco, né? Você viu aí que precisaríamos ainda de mais uma hora. Mas o YouTube é só 40 minutos, eu não posso extrapolar o horário. Tá bom. Grande abraço, eu conversei com o Walter Lotz, o pai da Michela, da Alexandra Juliet, da Karine, do Paulo Henrique e da Nicole. Grande abraço, Walter. Dá um tchauzinho pra aquela câmera. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Tenham uma boa noite.